Olá, estou com José Hipólito, especialista em gestão de pessoas, para falar sobre elaboração do planejamento da força de trabalho. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Hipólito, como as organizações podem elaborar o planejamento da força de trabalho? A gente tem visto diferentes metodologias para fazer esse planejamento, né? O caminho mais clássico é pelo estudo de processos e pela oportunidade de racionalizar esses processos. Normalmente, uma área técnica, né, de processos ou alguma consultoria faz um estudo de como que a área opera hoje, né? Faz um estudo das possibilidades de racionalização, evita redundâncias de atividades, né? Foca no que é essencial, e a partir dali tem uma nova forma daquela área atuar. Nesse processo, né, de definição dessa nova forma da área atuar, você acaba dimensionando também quais as atividades, né, que são inerentes àquela área e qual que é a carga horária necessária para a execução daquelas atividades. Então, a partir dessa análise, que no olhar mais clássico o pessoal chamava de estudos de tempos e movimentos, né, você acaba dimensionando a quantidade de horas necessárias conforme e por tabela, né, conforme o volume de trabalho, e por tabela definindo qual a quantidade de profissionais necessária, né. Agora, o que a gente também tem percebido é que essa metodologia, não estou desqualificando, né, porque em qualquer metodologia eu vou ter que fazer um olhar sobre aquilo que precisa ser entregue, né, sobre as atividades necessárias. Eu acho que esse estudo ele é fundamental, mas a gente vai percebendo que em muitas organizações esse estudo fica por conta de uma área técnica, né, ou fica por conta de uma consultoria, e vai acontecer de uma forma muito episódica, né? Acontece ocasionalmente dentro das organizações. E hoje a necessidade de quadro ela muda de uma forma muito rápida. Então, o risco que eu corro é eu dimensionar uma necessidade hoje, faço um investimento enorme de tempo para dimensionar essa necessidade, mas daqui a 3, 4 meses mudou o processo, mudou a tecnologia, aquela informação já não é mais válida. Então, um caminho que a gente tem visto que é mais eficiente nesse sentido é colocar essa atribuição para o gestor, né? Então, o gestor ele deve ter clareza que uma parte do seu papel, né, é atingir resultados com uma minimização de custos. Isso é uma responsabilidade desse gestor, ele precisa ser qualificado para isso, né? Se essa incumbência está na mão do gestor, ele pode fazer isso o tempo todo, né? Ou seja, eu estou na iminência de perder um profissional, né? Uma pessoa vai se aposentar, eu consigo me antecipar a essa ação e formar uma pessoa como substituta, né? Ou estou na iminência de introduzir uma nova tecnologia, eu consigo antecipar esse movimento e verificar como que essa tecnologia vai impactar na minha necessidade de quadro. Então, essa mudança de perspectiva é fundamental, né? Assim, trazer o gestor, convidar o gestor para que seja um agente atuante desse processo. E o desempenho desse gestor tem que ser medido por isso também, o quanto que ele está conseguindo, de fato, né, alcançar resultados com um custo, né, com uma estrutura de custos relativamente baixa. Legal, mas em muitas organizações, tamanho é poder. E há uma tendência natural do gestor não querer cortar a própria carne e fazer crescer mais ainda a sua própria estrutura. Como lidar nessa situação? Puxa, isso é verdade, né? Essa percepção, né, de que tamanho é poder, isso vem desde os métodos tradicionais de pesagem de cargos, né? Um dos critérios de pesagem de cargo era quantos subordinados você tem. Então, isso realmente foi sempre trabalhado como um aspecto de valorização do profissional. Mas a gente precisa mudar esse modelo mental, né? A pessoa não pode ser reconhecida só porque ela tem muita gente, né? Ela tem que ser reconhecida porque ela está agregando valor, né? Está lidando com questões com alto impacto para a organização, né? Questões sensíveis, questões estratégicas, né? E ela tem que dar resposta a essas questões otimizando o quadro. Essa é uma das responsabilidades do gestor. Agora, para desmistificar isso, não é algo que eu consigo fazer do dia para a noite, né? É um processo, né? Tanto que muitas organizações têm trabalhado comitês para discutir aspectos relacionados à gestão de pessoas, e uma das pautas do comitê é justamente a questão do planejamento do quadro, né? Como que eu posso
tirar o melhor possível, né, do quadro que eu tenho hoje. E colocar na pauta, né, que o gestor não vai ser medido, não pode ser medido, né, só pela quantidade de pessoas. Né? Eu acho que esse critério é um critério do passado. Né? Ele tem que ser medido pela agregação de valor, né, e pela capacidade dele de gerar esse resultado com uma estrutura enxuta de custos. Bem, e em linhas gerais, quais são os fatores críticos de sucesso nesse processo de planejamento da força de trabalho? Olha, o primeiro aspecto, eu vejo que é o patrocínio político, né, da direção. Né? A direção realmente entender qual que é a finalidade desse processo, né, e ela está num papel orientador, né, dos gestores em relação à sua expectativa de resultado com esse processo. Né? Eu vejo que muitas vezes o gestor ele solicita quadro não porque simplesmente ele quer mais poder, né, ou quer aumentar o número de pessoas, porque ele enxerga que a sua área tem entregas a serem feitas, né, para a organização, e esse quadro é o recurso necessário para gerar essas entregas. Mas quando, por outro lado, ele começa a dialogar com a alta direção, ele começa a perceber que aquela atividade que ele julgava importante, talvez ela não esteja sendo vista por ninguém. Né? Não tem ninguém que está atestando aquela informação, aquele trabalho que ele está realizando. Porque é muito comum a gente introduzir novas atividades nas nossas rotinas, né? Mas a gente esquece mudou a estratégia, mudou a prioridade, a gente esquece de tirar essas atividades. Então, o primeiro aspecto é essa alta direção servindo como uma orientadora em relação a esse processo. Um outro aspecto é a qualificação do gestor para que ele desempenhe, né, esse papel de dimensionamento do quadro. Então é importante que ele entenda o seu papel, entenda a importância de conter custos dentro da organização e seja instrumentalizado, entenda um pouco de processos, né, entenda um pouco de sequenciamento de atividades, né, dialogue, né, com outros gestores para ver as oportunidades de otimização e introduza na sua agenda algum espaço para analisar de uma forma mais estruturada, com algum distanciamento crítico, se as atividades que estão sendo feitas da melhor maneira possível. E um terceiro agente nesse processo, que é fundamental, é a área de apoio, seja a área de processo, seja a área de estratégia, seja a área de recursos humanos, dando subsídios para esse gestor pensar também, né? Dando subsídios para que esses gestores possam fazer a análise de uma forma mais adequada. Na nossa leitura, né, esse processo também ele requer aprendizagem. Né? Então é muito comum que num primeiro movimento de planejamento da força de trabalho, né, alguns gestores tenham muita dificuldade de propor um quadro, por exemplo, mais enxuto do que ele tem hoje. Né? Mas na medida que isso vem para uma discussão mais colegiada, né, e ele é provocado também por outros gestores, né, que perguntam se não existe oportunidade de racionalização na área dele, ele vai mudando também o modelo mental e vai se assenhorando desse papel, né, de grande comandante daquele grupo para obtenção de resultados. Ok, muito obrigado. Hipólito, como que as organizações podem operacionalizar? O problema é a trava-língua do operacionalizar, né?